Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: o sistema venceu no Congresso. Você gostou? Nossa, hoje é um dia para você que brigou com família, com amigo, por causa de política, prestar bastante atenção. Essa eleição para o Congresso foi simbólica. E prever que isso aconteceria é o que divide homens de meninos. Bom, a gente vai debater esse tema aqui daquele nosso jeito, aumentando o seu espírito crítico. E como que a gente faz isso? É um exercício diário. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te trago uma coisa que você só vê aqui e que irrita o mundo de fanático, adora irritar fanático. Então é por isso que eu te trago qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: o sistema venceu no Congresso. Você gostou? Gente, tiraram um sábado para trabalhar lá no Congresso para votar os novos presidentes da Câmara e do Senado. E assim, a gente vive, né, esse fla-flu eleitoral, essa eleição que nunca acaba, essa briga de bolsominions com Lula afetivos e cada um acha que tá certo. Isso prosseguiu. Jair Bolsonaro, por exemplo, mandou esse recado aqui. Lá atrás, no século III a.C., tinha um tal de Arquimedes. O que ele falou naquela época? Me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo para o mundo. E eu falo agora não para vocês, para o povo que está aí fora. Por ocasião das eleições do ano que vem, me deem metade da Câmara e metade do Senado, que eu movo o Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, dando entrevista no meio lá da eleição para o Senado, foi falar de candidatura presidencial. O nome dele é cogitado muitas vezes para substituir o pai, que está inelegível. Ele diz que não, que o plano A continua sendo Jair Bolsonaro. Por que eu insisto no nome do Jair Bolsonaro? E não é uma coisa, não é retórica, não é instrumento de defesa. Alguém imaginava que o Lula poderia ser candidato? Um cara que foi condenado por comandar o maior esquema de corrupção da história do nosso Brasil, condenado em todas as instâncias, desde a primeira, a segunda, STJ, STF, várias vezes. Teve lá os seus recursos indeferidos, negados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Aí quando ele é pensado, tirado da cadeia, mesmo com toda essa lamação que ele se envolveu, por que eu não posso acreditar que o presidente Bolsonaro, aí sim, uma pessoa inocente, sem nenhuma condenação, também não pode ser recolocado no jogo, conforme o passar do tempo, que nós vamos dando transparência a esse assunto. Nós vamos trazendo a verdade à tona, e cada vez, como foi a matéria do Glenn Brennan e do Fábio Serapião, a Folha de São Paulo, mostrando a forma que o Alexandre de Moraes tocava esses inquéritos. Se o Moro foi acusado de ter combinação com o Ministério Público, o Deltan Dallagnol, e tudo foi anulado por Lula, o que dizer quando Alexandre de Moraes, além de interferir diretamente, ele acaba fazendo o papel de Ministério Público, fazendo o papel de investigador, de julgador, de juiz das garantias, de tudo, de carrasco. Mas, senador, tem grande chance de ser anulado conforme a população vai tomando conhecimento e o clima aqui no Congresso muda. No dia de hoje, a gente teve uma cerimônia em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu Davi Alcolumbre e Hugo Motta, respectivamente, os novos presidentes do Senado e da Câmara. Davi Alcolumbre foi eleito praticamente por todo o Senado. Hugo Motta teve uma votação bastante expressiva também. E o presidente Lula falou muito de democracia. Bem, companheiro da imprensa, eu queria só comunicar a vocês que hoje essa fotografia aqui é a concretização de um compromisso com a democracia que todos nós firmamos há muito tempo. Quando eu fui candidato a presidente da República, eu disse que um dos motivos pelo qual eu era candidato é porque eu queria trazer o país à normalidade. E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem.
E eu estou aqui junto com Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Mota, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. E estou convencido que daqui a 2 anos, quando a gente estiver fazendo o julgamento do meu mandato e do mandato dos dois, na Câmara e no Senado, a gente vai poder, com muito orgulho, notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. E eu tenho certeza, presidente Hugo Mota, tenho certeza, presidente Alcolumbre, que a nossa convivência será exemplo. Exemplo para o futuro e exemplo para aqueles que hoje fazem parte do presente e que muitas vezes não querem entender a necessidade da convivência democrática. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre algo que ele pretende fazer, que é o seguinte: governar e unificar e parar de polarização. Será que ele consegue? Mas eu tenho um desejo. Eu não quero que o Congresso brasileiro seja a caixa de ressonância de extremos. Não é bom para o Brasil, não está sendo bom para o Brasil essa polarização constante, de agressões constantes, que a gente vive uma eterna disputa eleitoral e que eu vou pedir para que todo mundo pense no Brasil e que deixe as disputas ideológicas, políticas e eleitorais para o ano da eleição, para nós nos darmos as mãos e fazermos da agenda do Congresso e, aliás, tomarmos a dianteira da agenda legislativa do Congresso em favor do Brasil. E outra parte, para me concluir, que eu já falei muito, eu quero dizer que, enquanto presidente do Senado, eu vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros poderes. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara mais novo da história do país, ele tem 35 anos de idade, ele também faz um discurso de pacificação. Não há democracia com caos social, não há estabilidade social com caos econômico. Defenderemos a democracia porque defenderemos também as melhores práticas e as melhores políticas econômicas para defender a paz nos lares dos brasileiros, sobretudo os que mais precisam. Defender a estabilidade econômica é defender a estabilidade social. Chego à presidência da Câmara dos Deputados pelas nuvens e tempestades do destino, como definiu aquele que dá nome a este plenário. Não chegaria até aqui sem o apoio de amigos e motivadores da política. Muito obrigado ao meu amigo presidente Arthur Lira pelo respaldo ao meu nome e trabalho incansável para que a Câmara encontrasse esse consenso histórico que estamos vendo no plenário. Nenhum interesse ou divergência pode estar acima da nação brasileira e das urgentes necessidades do nosso povo. Nesta cadeira de Ulisses, às vésperas de completarmos 4 décadas, em homenagem a todos os presentes, aos brasileiros, à democracia, ao respeito às instituições e entre as instituições, faço questão de relembrar o gesto histórico de Ulisses ao promulgar a Constituição que juramos respeitar. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Por que eles fazem esse discurso de pacificação? Eu quero trazer um Recordar é Viver para vocês que eu presenciei. Isso foi em agosto de 2005. Naquele ano, o governo Lula estava com a popularidade do jeito que está agora, mas não é porque naufragou a economia. Naquela época, a economia estava indo bem, o problema era o mensalão. E aí, a eleição para a Câmara foi um embate ali que virou uma loucura e quem se elegeu foi Severino Cavalcante.
gente. Recordar é viver. Vocês lembram como que ficou a Câmara dos Deputados com esse homem na presidência? Aqui um embate entre ele e o então parlamentar, jornalista, Fernando Gabeira. Para uma reclamação, senhor presidente. Depois como lida, viu? Para uma reclamação. Presidente, depois... Reclamação, senhor presidente. Deputado... Presidente, tem uma lista. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado, aleluia. Quando eu afirmei que não tinha mensalão, é porque eu acreditei na palavra do correligionário de Vossa Excelência, que é o relator da matéria. Eu li a afirmação dele de que não existia mensalão. Portanto, eu tenho que acreditar nos homens desta casa, principalmente da responsabilidade de quem é o relator. Presidente, uma reclamação, senhor presidente. Já pedi há algum tempo. Pedi há algum tempo. Vossa Excelência finge que não está vendo, mas eu já pedi há algum tempo. Uma reclamação contra a presidência. Então, Vossa Excelência tem a palavra, que eu não ouvi. Obrigado. Vossa Excelência falou muito baixo. Tem que prestar mais muito atenção. fino. Vossa Excelência deu uma entrevista na Folha de São Paulo que não é compatível com o presidente da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência interferiu a favor de uma empresa que mantém trabalho escravo em nome da Câmara dos Deputados, telefonando para Ipiranga, que é uma empresa particular, e telefonando para a BR Distribuidora, que é uma empresa estatal. Vossa Excelência está se comportando de uma maneira indigna com o cargo de presidente da Câmara. Eu estou reclamando com Vossa Excelência porque não posso ainda entrar no Conselho de Ética contra Vossa Excelência. Sou um deputado isolado, mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil, um desastre para a imagem do Brasil. E Vossa Excelência ou fica calado, ou começa a ficar calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo. Vossa Excelência, deputado, recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência. Eu não aceito. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Rodrigo Maia. Voltaremos. Bom, dito isso, trago aqui para vocês, olha que foto emblemática, bota a fotinho aí na tela. O Flávio Bolsonaro e o Randolph comemorando a vitória de Davi Alcolumbre. Ainda tem gente que acredita que o Jair Bolsonaro combate esse sistema que tanto prejudica a população. A direita se dividiu aqui. Se dividiu, porque tem a direita que foi chamada de pragmática e tem uma direita que o pessoal acabou chamando de intergaláctica, que é que queria outros candidatos. A esquerda saiu falando como se todo mundo fosse de esquerda, mas o novo presidente da Câmara, o Hugo Mota, por exemplo, é do partido do governador Tarcísio. Oi? É, isso mesmo. E aí, na esteira disso tudo, vou trazer aqui uma fala do Lula, que é verdade, quem é que imaginava que ele ia fazer aliança com Geraldo Alckmin? Quem é que imaginava que eu ia fazer uma aliança com o Alckmin? E eu fiz, e sou agradecido pelo extraordinário serviço que ele está prestando ao Brasil e ao meu governo. É aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada... Sabe, eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Sabe, por que está caindo? Ali do lado você vê o Sidônio. Sidônio é um homem nacional. Sidônio virou coach do Lula. Vocês veem ali do lado ele sinalizando? Só um parênteses nesse assunto todo. Hoje é um dia em que Sidônio vai chorar no banho, porque olha esse vídeo aqui. A música do carnaval, Margareth Menezes, Ramalhete de Flor, 6h30 da manhã. Já estamos nesse agito. Bora começar a semana. E aqui vamos em frente, voltando no tema Congresso, eleição da presidência da Câmara e do Senado.
Flávio Bolsonaro será o presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado. Damares Alves ficará à frente da Comissão de Direitos Humanos. Marcos Rogério vai comandar de infraestrutura. Prefiro deixar para você os comentários, diz o jornalista Ricardo Noblar. E Flávio Bolsonaro comenta: se a esquerda não gostou, é porque acertamos. E continua o discurso de rivalidade. Eles estão juntos. Galera foi, inclusive, na mesma festa. Esse povo que você vê tudo brigando, eles vão pra mesma festa, tá? Quem briga de verdade é só gente que tem dívida, que tá no cheque especial. O povo que tá com a vida resolvida, eles não brigam de verdade, não. Mas a briga é bom de acompanhar. Ele fez de novo. Inacreditável. Lula não se cansa de mentir. Na tela. Só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Para de mentir. Rombo fiscal existiu no governo passado. Tá no teu DNA. Mentir e inventar números. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um superávit primário de 54,1 bilhões de reais em 2022. Tá no teu DNA. Mentir e inventar números, né? E enquanto isso, estava rolando uma outra coisa. O pessoal da esquerda virou tudo bolsominion. Eles estão copiando o chapeuzinho. Eles estão copiando até expressões do tipo grande dia. E fizeram isso bem na eleição da Câmara e do Senado. Dá uma olhada no nosso ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eu não sei como descrever o MAGA brasileiro. Eles estão fazendo o mesmo movimento que o Trump fez nos Estados Unidos, mas são contra o Trump. Pera, tem como fazer a mesma coisa e obter um resultado diferente? Opa, vamos dar uma olhada. Aqui é o Brasil. Grande dia! Mostramos que brasileiros e brasileiras não batem continência para a bandeira de outro país. Aí, o Eduardo Bolsonaro criticou. O Alexandre Padilha ficou feliz e voltou lá com o bonezinho. Vivi para ver um boné, este boné, que exalta o povo brasileiro do Brasil, ser acusado por pretensos patriotas dizer que é uma ofensa a um dirigente de outro país. O Brasil é dos brasileiros. O povo brasileiro não vai deixar entregar a nossa soberania, a nossa riqueza, para os interesses de um dirigente de outro país, de qualquer outra nação. E ele foi explicar a mensagem do bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, para uma emissora que estava fazendo entrevista lá, né, na coisa da eleição da Câmara e do Senado, e ele foi explicar esse bonezinho dele aí. Não, esse boné foi um pedido de uma pessoa que é do Parque Arariba, da Zona Sul de São Paulo, agoniado de ver parlamentar usando o boné de presidente de outros países, batendo continência para a bandeira de outros países. Mandou essa mensagem, eu falei, não, eu vou comprar uns bonés aí, e falei com os ministros que se licenciaram para vir votar, vou levar um boné aí de Orgulho do Brasil, pedi pro Sidônio, fala uma frase aí. Sidônio falou que é Orgulho do Brasil, Brasil é dos brasileiros, ninguém bate continência para outra bandeira aqui. Aí aqui o Randolfo Rodrigues reagindo ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro publicou o seguinte: ministros de Lula usam boné anti-Trump no Congresso brasileiro. Ideia foi validada pelo secretário de comunicação de Lula. E aí o Randolfo Rodrigues diz: dizer que o Brasil é dos brasileiros não é falar mal do Trump, é ser patriota. Aprende. E aí me preocupa o tipo de patriota que ele é. O que essa gente acha que é ser patriota? Vou trazer aqui para vocês um slogan do partido de extrema-direita da Alemanha. Aqui, entendeu? Não? Vou traduzir aqui para vocês. Agradecer aqui ao colega que traduziu nas redes, pessoal do Twitter sempre me ajudando. Alemanha para o alemão. A quem mais esta terra deveria pertencer? O Brasil é dos brasileiros, um país que se orgulha de acolher gente do mundo todo. Para que o Brasil é dos brasileiros? A internet não perdoou. Vamos dar uma olhada aqui. Make Lula presidiário again. Aí veio um pessoal, Sidônio, olha isso aqui, Sidônio.
fez o boné da cor do boné dos irmãos Metralha, meu amor. Por quê? Por quê? Pra que isso? Aí surgiu essa tô pensando, eu tenho que fazer um, porque é verídico, o Brasil é dos empreiteiros. Aqui outro, não tem picanha, nem cervejinha, nem café, nem picanha, faz o L, não reclama. Tem esse o combo. O petrolão é nosso, o mensalão é nosso, o maior imposto é nosso, dinheiro na cueca, amante, montanha, sem café, sem picanha, sem cervejinha, faz o L, tio do biscoito. E eu me pergunto, por que isso de o Brasil é dos brasileiros? A gente nunca teve essa coisa com o estrangeiro aqui, gente. Nós nunca tivemos. E aqui eu trago Pedro Cerise. Porque você pode ficar pensando, o que vai colocar no lugar de o Brasil é dos brasileiros? O Pedro faz uma reflexão. Imagina se a frase do Trump fosse a América é dos americanos. E o Sidônio, o gênio do marketing do PT, deveria dizer, meu país é o Brasil. Porque, presta atenção, esse boné surge pra quê? Porque eles acham que o Bolsonaro tá vestindo o boné do Trump. E a gente é brasileiro. Ele fala, meu país é o Brasil. Ele já tinha endereçado essa questão e faz todo mundo se sentir parte. Com essa frase, o Brasil é dos brasileiros, ele dá a impressão de quê? De que quem não nasceu aqui, o país não é dele. Um dos países que mais acolhe estrangeiro no mundo. Que genialidade, né, gente? Que genialidade. Calma, já tô opinando aqui. Já tô opinando. Não vou opinar, porque antes de opinar, a gente vai para as narrativas. A democracia venceu. O presidente Lula já recebeu os presidentes da Câmara e do Senado, que foram indicados por ele para avisar que acabou o fascismo. A relação será democrática. É isso que a gente viu ali. Os candidatos do presidente Lula venceram contra essa oposição que lançou aí uns bolsominions desaplaudidos, que não tiveram voto, que ficam botando o boné do Trump, que os caras que acham que eles são americanos. E é por isso que o governo agora trouxe essa ideia. O Brasil é dos brasileiros, de todos os brasileiros. Não é dessa gentinha de extrema direita que bate continência pra pneu, que reza pra pneu, que fica colocando o bonezinho do Trump, que acha que os Estados Unidos são muito melhores. Se eles acham que é melhor lá fora, Brasil, ame-o ou deixe-o. Foi pra isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós patriotas avisamos que com a volta do PT o sistema iria ganhar. Graças a Deus, nós temos o nosso Messias, que tem o Messias no nome. Esse homem tem uma missão de defender a família contra o comunismo. E nesse momento não houve outra maneira. Ele teve de optar pelo pragmatismo, somente apoiando esses candidatos à presidência da Câmara e do Senado, que não são petistas, que não são esquerda, mas que tiveram o apoio da esquerda, que é uma coisa que a gente não quer, mas precisou. Somente apoiando essas pessoas nós vamos garantir eleições livres em 2026 e também a anistia aos patriotas, aos heróis do 8 de janeiro que estão presos. Foi preciso, sim, nesse momento, compactuar com o sistema. Mas Jair Bolsonaro é anti-establishment. Ele tendo metade da Câmara e metade do Senado em 26, vocês vão ver como esse país vai mudar para melhor. E só não está mudando ainda por causa do isentão, né? Faz o L agora. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que só briga por causa de política quem nunca trabalhou com política. Isso se chama efeito Dunning-Kruger. É quando uma pessoa conhece tão pouco de um tema que ela imagina dominar tudo aquilo. Ela não conhece o suficiente nem para saber o que ela ignora. E isso é muito comum. Quando a gente começa a aprender sobre um tema, sobre um assunto, a gente já sabe que não sabe nada. Se aprender um pouquinho, você fala, nossa, eu tô quase lá. Quando você vai estudando mesmo, aí você vai descobrindo tanta coisa
que você fala, meu Deus, eu não sei nada. Isso acontece com política e os políticos têm se aproveitado disso porque eles são muito bons de manipulação emocional. Não existe político antissistema que conviva com o sistema. E aqui eu vou falar para vocês, não mais em esquerda versus direita, qual é o partido, qual é o problema. Eu vou falar de idade. Idade mesmo. Esses políticos das antigas são que nem cachorro velho. Não adianta você querer ensinar truque novo. O bicho não vai aprender um truque novo. Eles são forjados no fisiologismo. Os nossos líderes políticos, a maioria em que estão apostando, os grandes, são os caras de 70, 80 anos de idade que têm 50 anos na política. Eu até acredito, vou te dizer sinceramente, até acredito que alguns queiram fazer diferente. Acredito. Mas ele nem consegue. Ele nem sabe. O que eles sabem é o quê? Essa velha política do fisiologismo, da acomodação, do farinha pouca, meu pirão primeiro, de enfiar a familhada toda nas coisas deles, de ficar fazendo teatrinho pro público que briga na frente e por trás se abraça. Por isso que o público também tem apostado muito em novos políticos. Tem vários nomes de políticos novinhos que estão despontando por aí. É uma outra geração. Esse, se tiver problema, é cachorro novo, é filhotinho, você ensina a fazer um truque diferente. Os que estão lá, você vai ter é mais do mesmo. E no Congresso Nacional, o que é que a gente teve? O Congresso Nacional, quando se fragmenta, ele vira umas coisas tipo a eleição do Severino Cavalcante que teve em 2005, que se ferraram, Severino Cavalcante teve que renunciar, foi um período turbulento pro Legislativo, um mundaréu de cassação, o Legislativo não fazia frente a nada. Agora eles resolveram fazer o quê? Se blindar. Eles querem emenda, o governo tá fraco, eles querem ir pra cima, e por outro lado, muito parlamentar reclamando do judiciário, eles querem estar fortes, unidos e coesos nesse momento. É o recado que a gente tem. E no meio de tudo isso, eu quero falar do boné do Sidônio. O boné do governo. Jesus amado. Vocês sabem que eu tenho a teoria da conspiração, que é o Bolsonaro que manda fazer essas coisas. Ele tem os infiltrados. Porque precisa odiar muito o pessoal do governo para mandar adiante uma ideia de jirico dessa, né? Primeiro que queria contrapor o Trump. Se você quer contrapor o Trump, você acha ridículo o boné, você vai lá e usa o boné com outros dizeres. Ele não tá contrapondo quem usa o boné do Trump, que é o que ele queria fazer. Ele tá endossando, porque ele usa boné também. Não entendeu. Segunda coisa, como o boné do Trump é vermelho, eles mandaram fazer um boné azul. A mesma cor do boné dos irmãos Metralha pra botar na galera do PT. Gente, nós estamos na boca do carnaval. Vocês avaliam o que vai surgir de piada com esse boné com o povo do governo? E também por que vai surgir? Porque o boné era para ter uma adesão das pessoas. Só que a frase é muito ruim. A frase não quer dizer nada. E a frase, se não fosse dos esquerdinhas, se fosse feito na direita, iam dizer que é xenofobia. Porque a frase é, o Brasil é dos brasileiros. Então o país que mais acolhe estrangeiro no mundo tá falando pra essa galera, olha, o país não é seu? Todo mundo que tem família, que tem fugitivo de guerra, que tem refugiado, como é o meu caso, viu essa pessoa que era estrangeira, quando perguntavam de onde você é, eles falavam com a boca cheia. Eu sou brasileiro. Agradeciam o Brasil de manhã, de tarde, de noite, melhor país do mundo, país que me acolheu. Agora vem o Lula e mete. O Brasil é dos brasileiros para criar um problema onde não tem. E é uma frase que, assim, ela cria problema. E quem que tem vontade de usar o Brasil é dos brasileiros? Pedro Cerise, que é publisher do Antagonista, teve uma ideia. Podia fazer uma frase melhor. O Brasil é o meu país. Ou meu país é o Brasil. Isso, uma coisa simples. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Mas não, vai numa coisa sempre divisiva, parece que estão viciados nisso, uma coisa que beira a xenofobia. E o pior, é o mesmo slogan que falam alguns políticos do partido de extrema-direita da Alemanha. Assim, eu acho que tá indo longe demais esse negócio. Se surgir um boné com o slogan "O trabalho liberta", a gente devia ficar assustado. Mas nem vai, do jeito que a coisa degringolou, né? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua participação sempre, pelos links que você me manda. Façam sugestões aí do que a gente vai fazer durante a semana. Eu quero te ouvir, eu quero a sua ajuda sempre. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, que amanhã a gente está de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!